Gravando! Olha, esse é o horário que vocês marquem, horário comercial, Leomar, só para aposentado. Ó, eu tenho minhas atividades. Então fale, doutor, vamos lá. Hã? Conta o projeto com a Jerusa, né? Quem é a Jerusa? É uma moça bonita, isso eu já sei, agora vou ver o resto. Boa tarde, Jerusa Web Reforma, em companhia aqui do Ricardo, que me trouxe para conhecer vocês e tem feito um trabalho bem bacana junto no portal sobre acessibilidade. E vocês estão desenvolvendo um trabalho também de documentação, né, do que vocês fazem, né? De registro, exatamente, do que o portal ele é uma solução, né? O que é possível, o que é viável e o que pode ser feito para o seu lar, para a sua instituição, para a sua vida. E dentro das nossas sessões nós temos a acessibilidade, que foi, nós já tínhamos um conteúdo bem tímido, bem enxuto, vou colocar dessa maneira, até eu ser apresentada gentilmente aqui ao Ricardo, que é especialista, né, A ideia, questão. E qual é o portal, qual é o endereço? É www.webreforma.com.br. Pronuncie o WEB. webreforma.com.br. Ricardo, o que você acrescentaria? Eu acrescentaria que esse portal é realmente, como o próprio nome já está dizendo, é uma porta para você poder realmente entrar com profundidade em diversos segmentos, principalmente da acessibilidade. Vou pedir desculpa, eu estou já há 3 semanas com esse meu acesso de tosse, tá? Então já estou começando a ficar preocupado com essa tossinha aí, mas eu prometi que se não passar essa semana eu vou no médico. Farmacêutico não dá, não farmacêutico não dá. Lá uma médica melhor. Uma médica. Então, nosso objetivo com a Jerusa é realmente, eu até achei, eu tenho que aplaudir a iniciativa dela, com esse portal Web Reforma, que realmente a gente que trabalha na área da construção civil sabe o quanto que é difícil você sair buscando informações, buscando dicas sobre a questão da reforma, até de profissionais, né? Então eu mesmo tenho muito receio às vezes em indicar um azulejista, indicar um pintor, indicar um eletricista, porque tem uma máxima entre nós arquitetos: tu te tornas eternamente responsável pelo que indicas. Então é uma responsabilidade, né, que a Jerusa está assumindo, no sentido de que realmente as pessoas que estão sendo indicadas, os serviços que estão sendo indicados, a gente espera, né, que sejam pessoas e serviços que sejam realmente bem executados. E começamos inclusive, Leomar, sábado, por uma matéria que nós fizemos em frente ao Uninter da Rua do Rosário, exatamente porque ali é o nosso objetivo de começar o programa Caminhos Acessíveis em Curitiba, né? Ali nós temos, para quem não é de Curitiba, tem uma rua aqui no centro histórico. Ricardo, só um minutinho. Acessíveis. Caminhos acessíveis. Conta isso. O que é isso? Tá regravando de novo? Tá. O que são caminhos acessíveis? Não só aqui em Curitiba, como em qualquer cidade do Brasil, nós temos o maior problema de deslocamentos urbanos, que se chama calçadas. Isso quando elas existem. Esse Caminhos Acessíveis que nós estamos adotando aqui em Curitiba, foi até inspirado num programa que a atual deputada federal Mara Gabrilli, quando então vereadora, ainda na gestão do José Serra, ela, diante da eterna impossibilidade que todo gestor sempre falava: não temos condições de fazer 90 mil quilômetros de calçadas. Aqui em Curitiba deve dar em torno de mais ou menos 6 mil quilômetros de calçadas. Mas nós não queremos os 90 mil, nem os 6 mil, nós queremos o mínimo necessário para interligar os principais pontos da cidade. Então, em São Paulo, eles fizeram uma pesquisa, começando pela Avenida Paulista, que é o eixo financeiro de São Paulo, né? A espinha dorsal de São Paulo, e a partir dali interligando com os principais terminais de transporte, as principais universidades, os principais hospitais, clínicas, órgãos públicos, enfim, todos os espaços públicos ou particulares, mas de deslocamento ou de frequência coletiva. Então, com isso, eles chegaram numa quilometragem de 600 quilômetros de calçadas. E com detalhe, não é necessário fazer toda a extensão da calçada. O que a gente está reivindicando é que você tenha pelo menos 1,50 m de faixa acessível. Por que 1,50 m? Porque é o espaço mínimo necessário para que 2 cadeiras de rodas possam se cruzar. Tá? E que esse espaço seja servido também num piso tátil, não só direcional, mas de alerta, e também, no caso, por exemplo, de ter algum equipamento público, um orelhão, uma travessia, esse piso tátil é uma ferramenta
para 99% dos cegos, com raríssimas exceções que andam com companhias, né, com tutores, mas 99% dos cegos que andam sozinhos, eles precisam desse piso tátil, o de direcional, né, que é aquele compridinho, e o de alerta, que é aquele de bolinhas, para avisá-lo onde que está, em que direção que ele está indo e o que tem em cada direção dessa. Então nós fizemos agora no sábado, junto com a Jerusa. Sábado agora vocês... Sábado passado, dia 29 de agosto, nós fizemos aqui uma leitura, né, da Rua do Rosário, que fica aqui em Curitiba, no Largo da Ordem, e que, por coincidência, ou deucidência, né, é o principal acesso da unidade Uninter do Divina, que é exatamente na Rua do Rosário. E que também vai servir não só para acesso ao Uninter, como também ao centro de referência de atendimento à pessoa com deficiência que fica em frente ao Uninter e que hoje os usuários de um ou de outro espaço têm que fazer o uso pelo meio da rua. Tem que ir pelo asfalto porque não tem condições de nenhum dos lados de acessar pela calçada. Porque a calçada, além de ser feita nesse maldito, eu posso falar com toda a propriedade, porque eu já escorreguei, já tive amigos que escorregaram. Aqui mesmo na escola nós temos pessoas que já escorregaram, fraturaram suas pernas, que é o tal do mosaico português, que são uma calçada feita de pedrinhas. Isso remonta à ocupação romana, gente. Isso foram os romanos que criaram lá no século 10 a.C., então 1 a.C., né? Então não tem cabimento a gente, com toda a tecnologia que nós temos hoje, em pleno século XXI, ficar usando um sistema de calçada que remonta a períodos anteriores a Cristo. Eu não tenho nada contra a história, que nem aqui mesmo em Curitiba, algumas pessoas ligadas à área do patrimônio histórico já nos acusaram de iconoclastas, por estarmos destruindo patrimônio cultural e artístico lavrado com sangue e suor dos nossos antepassados. Quem falou isso foi um ex-prefeito de Curitiba, que a família dele cresceu vendendo pedras e colocando pedras. Nada contra a história de Curitiba. Eu fui durante um ano o arquiteto da Fundação Cultural e ninguém mais do que eu salvou o patrimônio histórico nessa cidade. Só que eu não posso compactuar em continuar mantendo no piso um pavimento que seja liso, extremamente escorregadio, que seja irregular, que uma cadeira de rodas não possa transitar, um usuário de bengalas, um idoso, uma gestante, uma pessoa andando de salto alto. Então o que nós pleiteamos? Que sejam em todas as principais vias de acesso de equipamentos públicos ou particulares de uso coletivo, que seja pelo menos feita uma faixa de acesso com 1,50 m. Então a calçada tem 2,5 m, faz-se 1,50 m de um piso antiderrapante. Na Paulista, por exemplo, foi feito em cimento desempenado. Tá? Em algumas outras localidades pode ser feito em lajota. Eu prefiro usar sempre o bloco de concreto intertravado, porque além de acessível, ele é sustentável. Na medida que, se eu precisar passar alguma tubulação, e que não é raro nas cidades, eu posso deslocar esse pavimento, passar o tubo e recolocá-lo sem nenhuma perda. Então não tem desperdício, não tem geração de resíduos. Então nós estamos querendo começar aqui pela Uninter, até já estivemos falando com, não sei se eu posso falar, do presidente Wilson Pickler, né, que é o representante principal aqui, é o chanceler do grupo Uninter, e contamos muito com o apoio da Uninter no sentido de divulgação disso aí, porque são mais de 600 polos no Brasil, né? Fiquei sabendo que até no meio de aldeias indígenas tem um polo Uninter. Sim. Então a Uninter, ela tem essa, eu diria, essa questão até obrigatória, ética, de divulgar esse assunto, de que as pessoas podem e devem sim, assim, sem esquecer de dizer, gente, calçada é patrimônio público. Ainda hoje de manhã, não sei quem assistiu o Jornal da Manhã, um promotor de justiça afirmou: calçada é patrimônio público. Repete, o que você ouviu hoje de manhã? Uma matéria no jornal do Bom Dia Brasil de hoje, um promotor de justiça falando sobre a questão da ocupação irregulares das calçadas, que calçada é patrimônio público. E isso a gente sabe através do Código Brasileiro de Trânsito, tá? Que é uma lei federal e que preconiza na definição calçada, parte da via. Logo, sendo um patrimônio público, não posso obrigar o proprietário de um imóvel particular ou até um imóvel de uso misto, como é o caso de algumas estatais, eu não posso obrigar essas empresas e essas pessoas particulares a executar a calçada. Isso é uma obrigação do Executivo Municipal. É para isso que nós pagamos IPTU, é para isso que nós pagamos diversos impostos, para que essas entidades construam e mantenham os passeios. Mas aqui o Grupo Uninter está assumindo por vontade própria, sem nenhum tipo de pressão, né,
até por uma questão de respeito aos seus alunos, que são usuários de cadeira de rodas, de muletas, e até aos seus próprios colaboradores que têm alguma deficiência, ou mesmo até que não tem, por uma questão de segurança de todos. Nós vamos fazer o primeiro trecho de caminho acessível, saindo da Travessa Nestor de Castro e chegando até a metade da quadra, que é o acesso da Uninter. E dali em diante nós vamos pleitear para que haja uma continuidade desse acesso até a Fundação Cultural, que fica mais em cima, no Largo da Ordem. E como sábado, vocês vão poder ver isso no vídeo que nós fizemos sábado, no Largo da Ordem, onde acontece a feirinha do artesanato Curitiba, mundial, eu diria que é mundialmente famoso, tá? Porque pessoas do mundo inteiro são vistas ali nos domingos no Largo da Ordem, onde nós pretendemos que aquele calçadão, que já foi, diga-se passagem, ele já foi violado uma vez. Na época da gestão Rafael Greca, eu faço questão de dizer isso, os paralelepípedos históricos que remontam ao século XVIII foram removidos para a colocação de pedrinhas de petit pavé que simbolizavam o que eles batizaram na época do caminho do pinhão, linha do pinhão. Tem, se para fazer uma questão de caráter estético é permitido se mexer naquele pavimento, por que para fazer uma alteração, uma adequação, não é uma alteração, uma adequação de caráter funcional e de segurança para os usuários daquele espaço, por que eu não posso, pelo menos nas duas laterais, oferecer esse caminho com segurança para que pessoas com isso... Nós temos tido diversos relatos de pessoas, usuários de cadeira de rodas, estamos começando, inclusive, acho que o Cascais já está sabendo, né? Não sei se você está sabendo, já estamos começando, o Paulo Sidney, o Antônio Borges dos Reis, já começamos o movimento na internet, um abaixo-assinado, para que possamos já imediatamente criar esses caminhos alternativos, esses caminhos acessíveis, para que todas as pessoas, independente do seu grau de mobilidade ou sensorial, até os cegos precisam muito disso, porque essas pedras são totalmente irregulares. Quem conhece, por exemplo, o centro de Salvador ou de Ouro Preto, sabe do que eu estou falando? Aquelas pedras que eles chamam de pedra de moleque, que são totalmente irregulares, extremamente lisas, extremamente escorregadias. A gente não quer destruir nenhum patrimônio cultural, nem histórico. O que a gente quer é oferecer uma alternativa, como já existe em diversos lugares do mundo. O Cascais esteve recentemente na Europa, pode testemunhar como está Paris hoje, como está Roma hoje. Eu fiquei sabendo que até em Jerusalém, na Via Sacra, criaram um trecho de caminho acessível para que pessoas com mobilidade reduzida possam caminhar. Então o que a gente quer é isonomia, é que todas as pessoas, independente do seu grau de mobilidade, sua idade, sua percepção, possam usar as cidades com segurança, sem o risco de sair de casa, como aconteceu com uma colaboradora da Uninter, que ao sair da Uninter da Rua do Rosário, escorregou no piso de pedras irregulares, quebrou as duas pernas e está até hoje em tratamento. Então, rapidamente, caminho acessível é esse. Ricardo, agora deixa eu falar um pouquinho aqui. O André de Barros, assim, inclusive foi modificado o padrão de pavimento, graças na época a um trabalho forte com o Borges dos Reis, com a ABDC, etc. Aqui no centro, onde fica a antiga prefeitura de Curitiba, você e o Borges aí fizeram um trabalho gigantesco para que o piso fosse como ele é. E que maravilha que é andar aqui em volta da estátua do Barão do Rio Branco, etc. Quer dizer, história também temos de acessibilidade. Né? Agora, existe nisso tudo uma preocupação grande, que é a mudança dos bairros de Curitiba. A ideia, a história de fazer o metrô Santa Cândida Pinheirinho está gerando uma coleção de prédios ao longo da República Argentina que simplesmente está provocando afundamento das calçadas, além das vias públicas. Então, nós vemos ali um processo de degradação das calçadas, sistema de coleta de águas pluviais, problema de energia, tudo. E a prefeitura, lamentavelmente, está agora no meio de uma crise econômica nacional e a gente entende as limitações que existem. Agora, os próximos prédios, as próximas obras, nós precisamos de estudos de impacto ambiental de grandes instalações. Quer dizer, não fazer um prédio de 40 andares, como fizeram ali na Vicente Machado, ali, é uma loucura. E o Corpo de Bombeiros? Não tem sistema viário para fizemos uma visita lá
A escada Magiro só vai até o 3º andar. Está precisando de dinheiro para manutenção, né? Tem uma escada. Ah, mas tem 2 escadas. Como é que vai descer uma pessoa de 90 anos de idade, 80 anos de idade, do 10º andar, num prédio desse? Ninguém raciocina, principalmente com o idoso, porque o idoso é uma novidade. O idoso é um ente desconhecido. Porque no meu tempo, quando se falava em bisavó, você ia visitar a bisavó, ela estava num quartinho cheio de estatueta, de santinho na parede e rezava o dia inteiro. Hoje em dia, a minha esposa sai dirigindo o carro e me leva para tudo quanto é canto. E já temos 3 bisnetos. Então, a questão da saúde, da sobrevida, né, ela significa um esforço muito grande do designer, do fabricante, do construtor, do arquiteto, do urbanista e até vamos dizer, quem fabrica eletrodoméstico. Pô, é uma piada aqueles controles, né? Você tem que usar lupa, pegar um tradutor para ver o que é aquilo que o manual fala, e aperta botão aqui, botão lá, você mal está enxergando os botões. Eu me divirto com a minha esposa, que diz, não, vamos comprar de tal marca, que essa marca é boa, dançou. Então, o trabalho que vocês fazem, né, que se dispuseram a fazer de reformas de ambientes, habitações, etc., é de uma amplitude colossal. Como é que vocês pretendem conduzir a situação? Até o Cascais citou um exemplo, né, letra miúda, mas eu te pergunto como é que faz um cego, uma pessoa com deficiência visual, para acessar um painel digital? Mas o idoso é cego. Não, e o painel digital, que é o touchscreen, né, que se chama, né, a tela por toque, como é que um cego vai acessar isso? Então, realmente, a tecnologia, ela evoluiu em alguns aspectos, mas evoluiu em outros aspectos, né? Que acabou cerceando o direito de uso de pessoas idosas com visão subnormal. Intuitiva. Exatamente. Você mudava de canal na televisão, né? Hoje você tem que acessar um telefone celular e você não encontra mais telefone de tecla. Só telefone de tela touchscreen. Como é que faz o cego, como é que faz a pessoa idosa, pessoa com visão subnormal para acessar esse tipo de equipamento? Então, até foi uma dos principais pontos, né, que a gente tocou. A primeira matéria que nós fizemos no Web Reforma foi exatamente apontando a casa para a vida toda. Gostaria até que a Jerusa descrevesse como é que foi essa tua primeira experiência no contato com a casa para a vida toda. Essa primeira experiência foi bastante rica. Como eu falei anteriormente, dentro do portal, o que a gente busca é mostrar para as pessoas soluções, né, o que é possível, e com essa questão da casa para a vida toda, não somente no deficiente, né? Pessoas com necessidades, sejam elas quaisquer necessidades, né, ditas como especiais. Então, um filho é um momento especial, a gestação é um momento especial, e essa casa foi pensada justamente para todos os momentos da vida. Então, coisa que nós pensamos num momento de necessidade, mas isso através de profissionais conscientes, através de pessoas conscientes com responsabilidade, de que é possível desde sempre, que você não precisa ter uma preocupação futura ou um gasto com uma reforma, sendo que na construção o custo ele varia muito pouco entre uma porta de 70 centímetros para uma porta de 80 centímetros que passa. O preço é o mesmo? Exatamente, uma cadeira de rodas ou que seja uma banheira, né? Vamos falar aqui de outros tipos de necessidade. Então, de despertar antes, de despertar pelo amor, né? E não pela dor, nessa questão do que é possível, do que nós temos de recursos. De um mês para cá, eu bati com o rosto 3 vezes. Eu caí da cama achando que estava jogando futebol. Como a cama é junto da parede, quase rebentei a testa, a canela, braço, tudo. Na segunda eu achei que tinha uma mosca no box do banheiro, fui olhar, mas a porta estava fechada, pimba no mesmo lugar. E na terceira vez, o armário na altura aqui do rosto, fui baixar e bati. Por incrível que pareça, 3 vezes em um mês. E a primeira não morreu, acho que por milagre. Então, quando uma pessoa vai decorar,
fazer uma casa, e tem, está na idade do Ricardo, assim, presta a ficar caquético aí, tem que ver como ele vai, o que é seguro ou não, qual é a altura máxima da cama, qual é a distância máxima da cama em relação à parede, como fica o criado mudo, os corredores, no break, lâmpadas de emergência, problemas de sensor de gás. Pô, uma coisa que já aconteceu comigo muitas vezes, que eu levanto, faço café, é esquecer o fogão ligado, né? E assim como ele pode ficar ligado, ele pode ficar, você mexe no acendeu e deixar meio ligado. Então, sensor de gás, né? E influir em tudo, quer dizer, desde o tamanho do elevador, tem que caber uma maca, né? E eles fazem, quer dizer, a maca vai ter que vir em pé, né? Em prédios novos aí, né? Até discutir com o arquiteto, o urbanista, como é que entra uma ambulância, como é que trabalha, porque tem ruas que não poderiam ter prédios, simplesmente. Tá? Elas não foram, não tem largura, não tem espaço. Né? Outras, eles constroem um prédio junto ao outro e matam quem está nos apartamentos de baixo, insalubridade, né? na fobia de faturar imposto predial, a prefeitura vai tolerando essas coisas. A drenagem não é feita no espaço do imóvel, né? Toda a água é bombeada e jogada para fora, né? Então, cisternas realmente grandes, né? Que não dependam de eletricidade, porque a primeira coisa que falta é eletricidade, cheia de árvore a cidade, redes aéreas, né? Essa ventania aí é um exemplo do que pode acontecer. E aí é que vem a ideia do estudo de impacto ambiental. Agora, enquanto isso não for formalizado, vocês, como empresa, podem orientar seus clientes com amplitude. Né? Me permite fazer aproveitando o gancho que o Cascais agora falou sobre segurança nos imóveis, um alerta para todos os meus colegas engenheiros e arquitetos e a população em geral. Piso escorregadio feito em porcelanato polido ou granito polido pode resultar em cadeia para quem especificar. Nós temos a NBR 9050, tá, que é a norma brasileira, que inclusive tem força de lei porque está citado no corpo do decreto 5296 de 2004, onde ele estabelece pisos deverão ser seguros e antiderrapantes sob qualquer condição. Ou seja, não é só do lado de fora, dentro de imóvel também. Ironicamente, o nosso amigo Antônio Borges dos Reis, que é o autor, quando vereador, autor da Lei das Calçadas aqui em Curitiba, que preconizava calçadas seguras, feitas em material antiderrapante, não atentou para o detalhe, olha que é uma família de 5 engenheiros, não atentou para o detalhe que a mãe dele fez uma reforma na cozinha do apartamento dela, isso já tem uns 3 anos atrás, e não observaram que ela tinha mandado colocar porcelanato polido na cozinha. Aquele piso que muita gente gosta porque é bonito, brilhante, aquilo é o maior responsável por acidentes domésticos que existem. A mãe dele, ao cabo de menos de uma semana após a reforma, ao entrar na cozinha, escorregou no piso escorregadio, né? Principalmente a cozinha, que sempre tem vapor, sempre tem umidade, sempre tem um óleo, e veio a fraturar a bacia. Eu mesmo, em Guaratuba, após uma palestra de acessibilidade, fui convidado, não vou falar o nome, é claro, né? Mas por um amigo lá, um morador, que é procurador da justiça lá de Guaratuba, para pernoitar na casa de hóspede deles, porque já estava muito tarde para subir a serra, e eu aceitei. E eu, morto de sono de etapa, resolvi tomar um banho antes de dormir. E não reparei que o piso era em porcelanato. Quando fui dar o passo para fora do box, abri um espacato, sabe aquele movimento de balé? Quase bati a cabeça no vaso sanitário, quase vinha ser vítima eu mesmo do porcelanato. Nós estamos numa luta nacional, até eu quero que esse vídeo chegue no Dr. Roberto Vanderlei Nogueira, que é um juiz federal em Pernambuco, onde ele está nos dando a sustentação jurídica para retirar esse produto do mercado e impedir a fabricação. Pois se nós temos leis que impedem o uso de piso escorregadio, por que continuam fabricando? Esse é o questionamento que eu quero deixar. Então, gente, por favor, está lá escrito no nosso Código de Ética Profissional, zelar pela incolumidade pública entre os deveres do profissional, do engenheiro, do arquiteto. E principalmente, alertar, isso é o texto que está lá,
alertar sobre os riscos e responsabilidades relativas às prescrições técnicas e as consequências presumíveis de sua inobservância. No português mais claro, se você é arquiteto, se você é engenheiro e você prescreve um piso em granito polido ou em porcelanato polido para um ambiente e essa pessoa vir a escorregar, cair, se machucar ou pior, até morrer, você pode ser indiciado por crime doloso. Porque o dolo caracteriza aquilo que você às vezes até não tem intenção de produzir, que é o caso da direção estar embriagado. Você não sai, você não toma uma cerveja com a intenção de matar alguém, mas você está assumindo o risco de produzir um acidente e matar alguém. Então, colegas engenheiros e arquitetos, eliminem pisos polidos dos seus projetos.